nós estamos numa série removendo as amarras. Primeira mensagem dessa série nós falamos sobre fortalezas mentais. A segunda mensagem dessa série falamos sobre emoções ao vento. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra onde nós vamos falar sobre: quer saber, eu lavo as minhas mãos. Quantos de nós já não falamos disso? Quer saber de uma coisa? Eu lavo as minhas mãos em relação a essa pessoa, em relação a essa situação, em relação a esse problema, em relação a isso, eu lavo as minhas mãos. Por trás dessa frase, por trás dessa expressão, tem muita coisa, tem muita fortaleza, tem muitas crenças, tem muitas decisões, tem muitas coisas que vão te alcançar lá na frente. Tem situações que parecem ser apenas uma posição momentânea, mas vão te alcançar no seu futuro. As pessoas, quando elas vinham a Jesus, na época de Jesus, elas vinham porque elas queriam que Jesus tomasse uma decisão em relação ao sofrimento delas, que Jesus alcançasse algo que elas não tinham condições de alcançar. Geralmente elas vinham buscando uma cura, uma libertação, a solução de um problema. E Jesus geralmente estendia as suas mãos e aquele problema era solucionado, a cura vinha, a libertação acontecia. Mas mais do que as mãos, Jesus entregava uma palavra. Ele dizia: vá e não peques mais. Ele trazia salvação. Não apenas um problema momentâneo, mas uma resolução eterna. Jesus não está interessado apenas em trazer uma solução momentânea. Ele é perito em resolver o nosso caos. Mas o propósito de Jesus em nossa vida é resolver o caos da nossa eternidade. Isso Ele já fez na cruz do Calvário, e nós nos apropriamos do sangue e recebemos salvação em Cristo Jesus. Mas existem coisas terrenas que nós precisamos de direção, que nós precisamos de discernimento. Existem coisas terrenas que nós precisamos entrar e tomar posse, em nos posicionar em algumas situações. E gente, o que está faltando para a maioria dos cristãos não é tomar posse da salvação. Eles já sabem que são salvos. Eles precisam sair do caos que eles se encontram e entrar na novidade de vida que Deus o chamou. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, Ele disse: venha Lázaro, eu estou te chamando para uma vida que ainda que você tinha experimentado, porque Lázaro era amigo de Jesus, mas agora Lázaro precisava viver um novo estilo de vida. E o que eu estou crendo nesses dias, quanto a mim e a você, ainda que nós conhecemos Jesus em toda a nossa estação, eu creio, queridos, que Deus está nos chamando a um tempo de libertação, para algo novo nesses dias, para viver experiências novas nesses dias, para uma transformação. E esse era o alvo de Jesus, é que as pessoas sofressem uma transformação, uma metanoia, uma mudança nas suas ações, no seu modo de agir. E é por isso que em João capítulo 11, versículo 44, Jesus dá uma ordem. Ele disse: quando o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus: tirem as faixas desse homem e deixem-no ir. Eu sinto um chamado de Deus para o nosso futuro, para o nosso destino, para a vida que você tanto anseia, para a realidade espiritual, emocional, nos seus relacionamentos que você tanto anseia. E é incrível que Jesus disse: tirem as amarras das suas mãos. Existem coisas que nos prendem, existem coisas que precisam ser arrancadas de nós, e nós podemos fazer como Pilatos, porque não é apenas uma faixa que pode estar amarrando você, mas o fato de ignorar o que está à sua frente, o fato de você tomar decisões
em momentos de indecisões, de fracasso, de pressão, aonde muita gente nesse momento está dizendo: quer saber, eu lavo minhas mãos. E são nessas horas que a gente percebe que tudo que a gente não é livre, porque liberdade é tomar ação, liberdade é decidir fazer, liberdade é estar pronto para mudar a situação. Isso é liberdade. Viver amarrado é você ignorar, desprezar, deixar para lá. Eu disse semana passada, a conta uma hora chega. Ou você paga agora, ou você paga no futuro. Mas todos nós vamos ter que pagar. A colheita vem. Lavar as mãos significa desistir. Lavar as mãos significa ignorar e fingir que não acontece. Eu quero dar alguns segredos para vocês nessa manhã, para que vocês possam, as mesmas mãos que adoram, são as mesmas mãos que podem pecar. As mesmas mãos que abençoam, são as mesmas mãos que podem violentar. As mesmas mãos que doam, são as mãos que retêm, que escondem. As mesmas mãos que purificam, são as mesmas mãos que são usadas para imoralidade. As mesmas mãos que acariciam, podem ser as mãos que batem, que maltratam. As mesmas mãos que abençoam, que doam, que entregam, podem ser as mesmas mãos que roubam, que trazem corrupção. As mesmas mãos que servem, podem ser as mesmas mãos que retêm, não entregam os seus dons, seus talentos, seus valores, a beleza que está no seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse: não usem a liberdade de vocês, a liberdade que vocês têm, não usem essa mesma liberdade para pecar, para serem imorais. Lavar as mãos é ter consciência do que nós estamos fazendo com elas. E eu quero dar alguns segredos para vocês nessa manhã. O primeiro deles: Cristo nos libertou para que nós cuidemos das nossas escolhas, gente. É por isso que o apóstolo Paulo em Gálatas diz assim, no capítulo 6, versículo 7, ele diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tem a ver com nossas mãos. Tudo que nós decidimos plantar, todas as nossas atitudes, nossas ações, nossa entrega. Nós falamos primeiro sobre o que a nossa mente pode estar presa, depois nós falamos das faixas que estão no peito, que atrapalham as nossas emoções, que deixam elas sem controle. Mas tudo tem a ver com a ação. E essa semana e a próxima eu vou falar com vocês sobre as nossas atitudes, que tem a ver primeiro com as mãos, e semana que vem nós vamos falar sobre por onde os seus pés estão te levando. As nossas mãos significam reter ou abençoar, plantar e colher. É com ela que nós entregamos a semente, é com ela que nós arrancamos a erva daninha, que nós limpamos o jardim, que nós cultivamos a nossa horta, que nós colhemos os frutos, que nós trazemos o cheiro da comida até os nossos sentidos, que nós nos alimentamos, que nós tocamos, que nós batemos, esmurramos, judiamos. É com ela que nós adoramos a Deus ou tocamos em coisas impuras. E é por isso que a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá.
Cuide com o que você está plantando. Tem gente que está reclamando de Deus. Um Deus bom, um Deus que não tem obrigação de fazer nada conosco, porque Ele já nos deu aquilo que é mais importante, nos livrou do inferno, da perdição eterna. E ainda assim, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, nós geralmente lavamos as nossas mãos ao nosso respeito e culpamos a Deus em primeiro lugar, porque Deus não olha, Deus não se importa, e depois transferimos isso para as pessoas. E tem gente que está amargurada ao seu redor, tem gente que está infeliz ao seu lado, porque nós temos a perspicácia de culpar pessoas, nem sempre com palavras, com olhares, com posicionamentos, com atitudes. Dani sempre diz para mim, ela diz: você não precisa falar para eu te conhecer, mas suas atitudes demonstram quando você está bem ou quando você está mal. Tua forma como você me olha, tua forma como você reage. Por quê, gente? Porque nem sempre nós expressamos nossa caminhada, nosso amor ou nosso desprezo com palavras. Toma cuidado, porque aquilo que você planta vai te alcançar lá na frente. O segundo segredo que eu quero compartilhar com vocês nesse dia é: tome decisões por si mesmo e não pelos outros. Eu vou repetir: tome decisões por si mesmo e não pelos outros. Mateus capítulo 27, versículo 22, quando eles vieram trazer Jesus para Pilatos, olha o que Pilatos perguntou: que farei com Jesus chamado Cristo? Ele era a autoridade daquele momento, ele tinha condições de resolver aquilo naquela hora, ele tinha condições de dizer: soltem esse inocente. Mas o que ele faz? Ele não toma uma decisão por si mesmo, ele entrega, ele lava as suas mãos, ele entrega a responsabilidade para o outro. Então todos responderam: crucifica-o. Por isso, gente, toma cuidado, porque é muito fácil lavar as mãos e deixar que os outros conduzam, quando a responsabilidade é sua. É fácil entregar o leme do barco, é fácil entregar o controle do barco na mão de outras pessoas. É fácil dizer: isso está acontecendo por conta daquela pessoa. É fácil lavar as mãos. Medo do quê? De influência, perder a influência, de ser avaliado. Medo do quê? O que a gente faz ao não tomar decisões e deixar as coisas que são nossa responsabilidade nas mãos dos outros? A consequência é dura lá na frente. Terceiro segredo nessa manhã: não assuma responsabilidades dos outros, assuma as suas responsabilidades. Em Gênesis capítulo 3, versículo 12, mostra o quanto Deus nos chamou para a gente ter responsabilidade sobre aquilo que fazemos, mas a tendência do homem é jogar a responsabilidade sobre os outros. Disse o homem, no momento da queda: foi a mulher que me deste por companhia, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O que ele estava fazendo? Ele estava dizendo: ei, primeiro, a culpa é do Senhor. Segundo, a culpa é da mulher.
Nós somos peritos em lavar as nossas mãos. E é por isso que uma vida de liberdade, gente, é assumir responsabilidade, ainda que isso doa. Sabe, a coisa mais tremenda num casamento é quando há uma falha de um dos cônjuges e há uma sinceridade na relação, e quando um pede perdão para o outro. Quantos casos a gente viu que enquanto o pecado era escondido, não fluía o liberar de Deus, mas quando havia uma confissão, ainda que aquela responsabilidade causasse uma consequência, aquilo causou de tal forma restauração. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa assume responsabilidade, existe cura, existe libertação, existe transformação. E toda vez que a gente oculta, a Bíblia fala, os ossos doem, a enfermidade chega e as noites são escuras. Porque assumir responsabilidade aparentemente dói, mas é libertador. Se expor, porque só assume responsabilidade quem se expõe. Deus veio no jardim e foi buscar a sua criação, e Ele perguntou: por que vocês estão se escondendo? E Adão então, ao invés de dizer: Senhor, eu fui responsável por cultivar o jardim, Eva se corrompeu, mas eu fui responsável. Eu sempre digo, existem algumas pessoas que são culpadas, mas a gente precisa ir atrás do responsável. Porque tem gente que erra, mas a responsabilidade é do outro. É por isso que quando você encontra uma tragédia num casamento como o adultério, não é simplista a solução. Ele adulterou, fecha o caixão e enterra esse casamento. Pode ter um culpado, mas não tem outros responsáveis que geraram aquela situação até acontecer aquilo? Um filho está longe da casa de Deus, está desviado, ele pode ser culpado da sua escolha, mas será que não tem outros responsáveis por aquelas escolhas? O fracasso de uma pessoa na sua vida emocional, na sua vida espiritual e na sua vida relacional, pode colocar culpa em muita gente. Eu estou saindo da igreja porque as pessoas me feriram, as pessoas me desprezaram. Esse relacionamento foi quebrado porque eu fui tão desprezado. Agora, pode ter culpados. Lavar as mãos em relação à situação é não assumir a responsabilidade. É dizer de novo: é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Irmãos, para a gente viver uma vida de liberdade, a gente precisa assumir os erros. Jesus nunca jogou as coisas para debaixo do tapete. Ele trouxe a verdade, ainda que essa verdade doesse. Quando a responsabilidade sempre é dos outros, a culpa é dos outros, tem algumas amarras que precisam ser tiradas das suas mãos. A quarta coisa que eu quero falar com vocês hoje é: a omissão é o pior dos males em uma mão. Quando a pessoa carrega a omissão, ela não está pronta para receber a graça de viver em comunidade. Porque a omissão, ela sempre está dizendo: isso não é um problema meu. Quando a gente se omite, a gente não percebe que quando a gente diz que esse não é um problema meu, a gente está jogando um bumerangue. Já viram um bumerangue? Um bumerangue você joga, mas ele volta para você. E eu vejo muita gente que os problemas vão, mas voltam e caem no seu colo. E tem coisas que você está simplesmente lançando,
E não percebe que ao você se omitir na decisão daquele problema, da decisão daquele confronto, numa conversa franca, num chamar e ter que enfrentar situações difíceis. Ninguém gosta de conflito. Quem gosta de ter que falar coisas? Ninguém gosta. Mas quando você não resolve na hora, aquilo é um bumerangue, vai cair no seu colo de novo. Quando Davi não resolveu um problema com seu filho Absalão, não tratando do coração do rapaz, não curando as feridas da alma daquele menino, não percebendo que ele estava com um grande problema dentro da sua casa, o problema cai no seu colo anos depois, e a revolta do coração daquele filho se tornou tão grande, que Absalão toma as concubinas de Davi, do seu pai, e tem relação com elas, em cima do terraço do castelo. Davi tem que fugir, e ele vê seu filho dando um golpe de estado, porque a coisa que ele não resolveu naquela hora, veio como um bumerangue no seu colo. Eu quero encorajar você. Problemas pequenos podem se tornar grandes conflitos lá na frente. Faz parte da vida cristã. Faz parte de resolver conflitos em amor. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser duro, não precisa ser ignorante na hora de resolver esses problemas. Mas tome cuidado, irmãos. Quero dar mais um conselho para vocês nessa manhã. Aprenda a ouvir pessoas que estão ouvindo a Deus, porque isso vai evitar você de lavar as mãos, de ignorar coisas, porque Deus sempre vai te avisar. Escute isso, Deus sempre vai te avisar. Mateus capítulo 27, versículo 19, antes de Pilatos lavar as mãos dele, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com este inocente, falando de Jesus, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Pilatos foi avisado. Pilatos foi dito a ele: assuma a tua responsabilidade, libere esse inocente, não coloque na mão do povo, não seja omisso em relação a isso. Cuidado, tudo que você plantar agora você vai colher. Mas Pilatos não ouviu. Então vai uma chave de ouro para você abrir uma próxima porta. Ouça gente de Deus, gente que te alerta do perigo, gente que fala a verdade, gente que te chacoalha, gente que não fica apenas falando o melhor para você. Aprenda a ouvir gente de Deus. Cuidado com suas relações, cuidado com seus amigos. Ande com gente que fale a verdade em amor. Não tenha medo da verdade. Aprenda na caminhada da sua vida. Se alguém que é seguro caminhar, é gente que ora. Porque religioso tem um monte, falso profeta tem um monte, mas gente que ora tem discernimento espiritual. Gente que tem palavra de Deus, gente que prefere falar para Deus do que falar dos outros. Aprenda na sua caminhada isso. E já que abrimos essa porta, tem tesouros dentro dessa porta, queridos. Quando você ouve alguém que é de Deus, você não negocia com as verdades. Quando você decide não lavar as suas mãos, ainda que você tenha que lidar com situações que parece que são sujeiras,
você não vai negociar com a verdade, nem com os seus valores. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, e eu vejo muita gente hoje, na época dessa super graça que estão pregando por aí, dizendo: gente, ignore o Velho Testamento, fique apenas com o Novo Testamento. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus é inspirada, e é para o nosso uso. Olha o que diz Êxodo capítulo, como vamos lançar fora um versículo desse? Um conselho desse, Êxodo capítulo 23, versículo 2 e 3, olha que conselho, diz assim: ó, não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça. Para ser Maria, vai com as outras. Nem para favorecer o pobre num processo. Não se assente, cuidado com a maioria. Cuidado em negociar a verdade, o que todo mundo está achando. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os valores que são colocados como cultura dentro de nós, pela mídia. Queridos, nós somos separados. É por isso que há diferença entre um jovem que ama a Deus e um jovem que está no mundo. Por isso que há diferença num convertido e no não convertido. É por isso que há diferença num casamento que serve a Deus e num casamento do mundo. Tem que haver diferença. Por quê? Porque esse é o processo de viver em liberdade. Não ir com a maioria. Eu digo a vocês nessa manhã, lavar as mãos é fácil, gente. Difícil é lavar a consciência. Porque você deixar para lá, ignorar as coisas, a omissão é a coisa mais fácil a gente fazer. Não plantar ou plantar qualquer coisa é a coisa mais fácil a fazer. Não assumir suas responsabilidades é a coisa mais fácil a fazer. Não ouvir a Deus e não andar com gente que não ouve a Deus é fácil, porque é divertido, é gostoso, o tempo passa rápido, a gente passa a madrugada. É fácil lavar as mãos. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita. É fácil viver uma vida de distração, é a coisa mais fácil, na verdade. Porque lavar a consciência é você fazer o certo quando é certo fazer. Lavar as mãos é você saber o que é o certo e não fazer. Isso é lavar as mãos. Lembra na Via Crucis, quando Jesus estava carregando a sua cruz? As mesmas pessoas que gritaram para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Haviam mulheres, homens, e todos eles seguiram para ver o inocente carregar a cruz e passar pelo processo de humilhação. Aqueles que gritaram crucifica-o foram ver o Cristo ressuscitado na Via Crucis. E quando Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos, mas caia sobre nós e sobre vocês o sangue desse inocente. Pilatos estava dizendo: ei, até de uma forma profética, isso vai ter consequência. Essa escolha vai ter consequência. E quando aquelas pessoas começaram a ver aquele homem ensanguentado, dava para ver as vísceras daquele homem, de tanto chicote que ele tinha recebido. O chicote, ele tinha na ponta ossos e metais, ao ponto de arrancar a pele. Então aquele homem não sustentou aquela cruz. E quando ele caiu, a Bíblia diz que aquelas mulheres choraram, as mesmas que pediram crucifica-o, as pessoas que diziam crucifica-o, elas choraram.
E Jesus olha para elas, ele diz algo. Ele olha para elas, ele diz: por que vocês choram por mim? Vocês deviam agora chorar por vocês e pelos seus filhos, pelo que há de vir. Quem lava as mãos nunca pensa que o bumerangue vai voltar para o seu colo. Quem lava as mãos nunca pensa que ele pode afetar aqueles que ele mais ama. E que nós não estamos construindo de novo as mãos apenas para o agora. Nós estamos construindo para um futuro, para nós e para nossa geração. Decisões de hoje, gente, afetam os nossos. Precipitação pode causar grandes problemas para aqueles que nos cercam. E eu termino entregando algo nas suas mãos, chamada decisão. É uma decisão. E a decisão, ela pode ser tomada lá na frente, depois de aprender a duras penas, já que a gente está usando alguns ditados hoje. Quando na verdade uma decisão pode causar um impacto para muita gente ao seu redor. No Salmo capítulo 26, versículo 5 em diante, talvez você possa meditar nele durante toda a sua semana. Diz assim, Salmo 26, do 5 em diante: eu detesto o ajuntamento dos malfeitores, e eu não me assento com os ímpios. Eu lavo as minhas mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, eu me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, aonde a tua glória habita. Se você tem que lavar as suas mãos, lava na inocência. Vem para o altar, porque esse é o lugar aonde a nossa irresponsabilidade, esse é o lugar aonde a sujeira da impureza, esse é o lugar aonde aquele que retém não retém mais, porque, queridos, quando nós lavamos a mão na inocência, quando há sangue de justo em nossas mãos, porque como nós vamos lavar a mão na inocência, se somos pecadores, se tudo que fazemos é escolher mal? O apóstolo dos apóstolos, o apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu quero esse eu faço. Ele sabia correr para o sangue, para o altar, aonde purifica, aonde limpa, aonde muda a mente, aonde restaura as escolhas, aonde muda o ambiente, aonde muda a estrutura, aonde faz com que aquilo que você está segurando seja jogado fora, para você pegar aquilo que é eterno, para que você não tenha medo de entregar, de falar, de confrontar, de chamar, de pedir perdão, porque lavar as mãos e deixar para lá é colocar as mãos de novo na imundícia. Agora, mesmo quando você erra querendo acertar, há um justo que deu uma promessa para você, dizendo: ei, eu serei o seu advogado, eu advogarei a sua causa, eu vou entrar em juízo a teu favor. E quando um advogado bom entra no tribunal,
Ele consegue reverter uma causa. E o que eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida: se Jesus nos chamou para fora do caos que nós estávamos, se Jesus nos chamou para fora do túmulo que nos encontrávamos, se Jesus nos chamou para fora e Ele disse: ei, tem amarras nas suas mãos, tinha emoções ao vento, tinha uma mente que estava controlada por situações bem complicadas, e se Ele quer nos colocar em nosso destino, queridos, Ele já sabe a sentença que está sobre nós, e Ele já nos prometeu que Ele seria o Deus que conduziria as nossas mãos para plantar e para colher, para abençoar e não reter, para dar e não segurar, porque Ele é o Deus que sabe o amigo que está por debaixo das faixas. Ele sabe a nossa essência, Ele sabe lidar com gente que fez escolhas erradas, Ele sabe lidar com Marias Madalenas, com Pedros, com Mateus, com Filipe, com Bartolomeu. Ele sabe restaurar gente, e Ele continua restaurando gente que lavou suas mãos. Pedro lavou suas mãos. Eu não o conheço. E Jesus disse: lave as suas mãos na inocência, Pedro. E quando Jesus lava as mãos de alguém, essa pessoa está pronta para ser crucificada. Não igual o mestre, porque Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Quando a mão está na inocência, no justo, em Cristo, queridos, vai ter poder para você viver e para você morrer por Jesus. E o que eu declaro é que a sua família vai ser impactada por aquilo que você decide segurar e resolver. Se você está com problemas nesses dias, resolva. Isso não é apenas uma palavra, é um conselho espiritual para que você pegue essa última coisa chamada decisão e comece a caminhar por ela. Amém? Vamos nos colocar em pé. Irmãos, existem entregas. O salmista, ele disse: Senhor, eu lhe peço uma coisa, meu Deus, me ensina a lavar as mãos na inocência e correr para o teu altar. De novo, irmãos, eu quero dizer: faça o teu altar. Talvez o que você está sendo preso nesses dias só vai ser livre através de tempos de jejum e oração. Talvez alguns de vocês, Deus vai pedir para que você, uma vez por semana, não tenha horário de almoço, para você construir um altar na tua empresa ou aqui na sala de oração no horário de almoço. Alguns de vocês, Deus vai pedir: construa o seu altar, venha depois do trabalho, passe 20 minutos aqui na sala de oração e construa um altar. Alguns de vocês não estão sabendo como lidar com coisas, problemas, conflitos. Você tem que falar com alguém, você tem que decidir algo, você tem que tomar uma decisão e você não sabe. E é mais fácil lavar as mãos, deixar para depois, quem sabe um dia, uma hora. E talvez essa seja a hora de você jogar tudo isso fora e você lavar as mãos em Cristo Jesus e tomar uma decisão interna para construir altares internos. Vai conduzir você a proteger a sua geração. Quer alguém com mais misericórdia do que Jesus na Via Crucis? E algumas pessoas não acreditam em consequência, porque estão pregando um evangelho
que diminuíram tanto o poder de Deus. E o Evangelho nós vemos um Deus que é puro amor, mas um Deus também que é justo. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: se até as nossas palavras no futuro nós teremos que prestar contas delas, quanto mais as nossas ações. Aquelas pessoas nunca podiam imaginar que um pedido de crucifica-o seria choro por elas e por seus filhos. Uma pessoa que quebra o casamento nunca pode imaginar o mal que aquilo está causando na sua geração futura. Uma pessoa que vive em rancor nunca percebe o quanto ela, por odiar alguém, está dando o seu pior para quem está mais perto. Porque o ódio a uma pessoa destrói aqueles que você mais ama, porque você não é você no seu dia a dia. Então tem coisas que lavar as mãos é o pior que podemos fazer. E como fazemos para resolver isso, pastor? Vem para o altar. Não literal, porque nós não podemos, mas vem para o altar de Jesus. Faça do teu coração esse altar essa semana. Porque para onde Deus quer nos conduzir semana que vem, sobre os nossos pés, não dá para ir lavando as nossas mãos e deixando as coisas para lá. Precisa ter a marca do sangue em você. Então faz assim com suas mãos. Eu sei que Jesus está aqui e Ele vai te tocar. E Ele vai te tocar. Receba o toque da presença. O toque da presença de Jesus. Está se sentindo culpado, acusado? Está sentindo com as mãos sujas? Você está como alguém que lançou o bumerangue e você sabe que aquilo uma hora vai cair no seu colo. Você está colhendo aquilo que você já plantou. Você sabe que um caos, ele não é criado sozinho, ele se cria com a responsabilidade de outros. E você foi responsável pelo caos que está na sua frente, na sua casa, em quem você mais ama. Não é sentir-se culpado, é ir para o inocente e se tornar imagem e semelhança do Filho de Deus. E é por isso que essa palavra não é para te causar medo ou depressão, é para te alertar e dizer: coloque as suas mãos naquilo que te purifica, te santifica e te restaura. Você vai ter uma experiência com o Espírito Santo nessa manhã. Ele vai tocar as suas mãos. O poder de Jesus vai tocar suas mãos. E poder de Deus vai entrar no seu coração, nas suas emoções e na sua mente. Porque se Jesus te chamou para fora, Ele está te libertando, Ele está te curando, Ele está te restaurando. Sinta o toque da presença do Espírito Santo agora. E tome as decisões que precisam ser tomadas. Tome as decisões que precisam ser tomadas agora. Enquanto você vai sendo tocado pelo Espírito Santo, não tenha medo de agir. Não tenha medo de tomar decisão, de fazer mudanças. Ouça a voz dele. Ela veio para Pilatos, ela vem para você. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Não seremos abalados. Ouça a voz dele. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus.
tenho que fazer, Senhor? Seu eterno amor. Saia daqui com decisões. Seremos abalados, não seremos Decisões. abalados, não seremos 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 abalados. Confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Recebe essa palavra profética agora. Queridos, há uma liberação do alto que está vindo sobre a sua vida. E as coisas vão começar a mudar ao seu redor quando elas mudam dentro de você. E está vindo uma revolução do Espírito em sua vida. Está vindo um movimento do Espírito no seu coração. E eu vejo pessoas agora colocando em ordem coisas que o Senhor está pedindo para você colocar, e você tem medo do resultado daquilo, e o Senhor está dizendo: ao você se posicionar, as coisas vão mudar, e a abundância que eu tenho para você, o liberar que eu tenho para a sua vida, o restaurar daquilo que está em desordem, virá sobre você, e então você poderá ir para o seu destino. O Senhor está criando situações, o Senhor está encorajando a sua alma, para que você possa experimentar a alegria, o gozo do Senhor. O Senhor diz: coloque as suas mãos em confiança na minha presença, entra em tempos de oração, entra em tempos de jejum, porque eu vou te dar estratégias, eu vou te dar coragem, eu vou te dar um caminho, e vai se abrir o mar que está à sua frente, a revolta das ondas que estão vindo sobre você, tudo entrará em ordem. Não temas, pequeno rebanho, porque é tempo de você purificar as mãos do Eterno, é tempo de você correr para o altar, é tempo de você ir para a casa de Deus e confiar na promessa do Eterno. Deus está te chamando, Deus está limpando as suas mãos, porque não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus, aqueles que decidem ir para o caminho. Ele prepara no deserto o caminho. Aqueles que decidem navegar, Deus prepara um mar de bênção para a sua vida. E eu declaro e profetizo que o tempo de libertação e de restauração chama-se hoje para você. Hoje, agora é tempo do Senhor, é tempo do Senhor. Deus nunca lava as mãos, Ele está pronto para agir, Ele está pronto para agir sobre a sua vida. Ele não encolhe as suas mãos, Ele estende as suas mãos sobre você, em provisão, em graça, em temor, em liberação. Amigo de Deus, você é amigo de Deus, você é amigo de Deus. O Senhor diz que Ele te ama e está pronto para trazer libertação, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus.